Em 2059, a radiação nuclear tomou conta de todo o globo. A internet, a tecnologia e todas as obras de arte morreram nas chamas do pânico. O conhecimento de informações agora só podia ser transmitido de boca em boca. Além disso, monstros ferozes apareceram na Terra. Animais mutantes vagam pelos campos de resíduos nucleares. E a civilização humana há muito entrou em colapso. Mas ainda havia um sobrevivente. Seu sangue se misturou com a água da chuva, e em suas mãos ele segurava uma faca com força. Ele disse aos monstros que eles eram chapéus estúpidos. Eles o perseguiram por 3 dias e 3 noites. Será que eles realmente querem devorá-lo tanto assim? Em resposta, os animais abriram a boca, mostrando-lhe dentes afiados. O cara gritou para que eles viessem então. Em um momento, a fera se aproximou dele e cravou os dentes em seu corpo. O homem sentiu uma dor aguda e, em seguida, outros animais se juntaram para comer sua carne. Um relâmpago brilhante brilhou no céu e o homem abriu os olhos. Ele acordou no corpo de um menino que estava deitado na grama. De repente, ele se levantou do chão e, pensando que os animais o estavam atacando, disse-lhes que saíssem de cima dele. De repente, ele percebeu que não havia mais animais mutantes e se perguntou onde estava. Ele olhou para suas mãos e disse que suas mãos e seu corpo haviam ficado menores. Rapidamente, apalpou seu rosto e percebeu que ele também havia ficado pequeno. Ele olhou ao redor e pensou que Aquamarine havia perdido há muito tempo seus campos de grama e florestas. Até mesmo o céu azul e limpo era apenas uma história contada pelos anciãos. Definitivamente, não era Aquamarine. Talvez ele tenha se mudado para outro planeta. De repente, ele ouviu a voz de alguém dizendo que ele finalmente havia chegado. Ele se virou bruscamente e pensou que alguém estava aqui, em Aquamarine. Para obter os poucos recursos que restavam, as pessoas se matavam constantemente. Ele está interessado em saber como as coisas estão indo para as pessoas nesse planeta. Comparado às feras mutantes, o coração humano pode ser muito mais terrível. Ele pegou uma pedra do chão e o homem disse que tinha vindo. O menino ouviu isso e correu em direção ao som. De repente, ele parou e olhou surpreso para 2 pessoas que estavam de pé sobre nenúfares no meio do lago. O homem disse ao ancestral de sangue de demônio que hoje ele, o Alcuquan perfeito, destruiria seu corpo e sua alma. O homem de sangue de demônio disse que ambos eram cultivadores do 3º estágio da tribulação. Como ele pode afirmar que não será ele quem o enviará para o túmulo? Alkshun o atacou e disse que ele falava demais para um homem morto. O homem de sangue de demônio estendeu a mão para frente e disse que ele era insolente. De repente, houve um forte respingo e a água subiu devido à força do homem. Alkshun brandiu sua espada, mas o homem usou o poder da água para se esquivar. O garoto assistiu à luta deles com surpresa e pensou que esses eram os mesmos cultivadores de que os anciãos falavam em suas histórias. Foi assim que ele veio parar no mundo dos cultivadores. Então, aqui ele pode cultivar o tão e alcançar a imortalidade. Ele começou a observar a batalha novamente e Alkshun atacou seu inimigo. De repente, pedras voaram em direção ao garoto e ele correu para se proteger, gritando. Ele correu ainda mais pela floresta e pensou que quando os imortais lutam, os mortais sofrem. As histórias dos anciãos são verdadeiras. Esses cultivadores podem matá-lo com um aceno de mão se não gostarem dele. Depois de algum tempo, a noite chegou. O garoto recuperou o fôlego e encontrou uma casa. Ele se aproximou sorrateiramente da casa e pensou que, mesmo que estivesse em outro mundo, não saberia com certeza se as pessoas daqui eram diferentes das pessoas de Aquamarine. Ele abriu o portão e pensou que não sabia se as pessoas daqui o viriam como amigo ou inimigo. Ele também não pode dizer com certeza que não há criaturas orientais malignas aqui, como as feras mutantes de sua vida anterior. Ele precisa ser cuidadoso. Ele passou pela soleira da porta e viu o templo à sua frente. Ele percebeu que aquele lugar era um templo e agora se pergunta se há pessoas aqui. De repente, ele viu a silhueta de um homem na porta e percebeu que havia alguém aqui. O velho saiu do templo e perguntou se poderia descobrir quem tinha vindo. O garoto rapidamente pegou a faca, mas de repente se lembrou de que não tinha mais a faca. Do lado de fora, 2 cultivadores estão lutando violentamente e esse velho está tão calmo. Será que ele é um daqueles especialistas ocultos das histórias do ancião? Se ele pudesse se tornar discípulo desse especialista, então, nesse mundo infestado de cultivadores, ele teria alguém em quem confiar. Ele não precisará mais correr e se esconder constantemente, comer sujeira e restos para sobreviver. Ele se ajoelhou e disse ao ancião que ele deveria ser o cultivador imortal das lendas. Ele pede para ser aceito como seu aluno. O velho pensou.
De quem é essa criança? Ele parece ter apenas 7 ou 8 anos de idade. Ele está falando sobre cultivo? Será que ele assistiu bastante TV ou algo assim? Ele perguntou onde estava sua família. O menino respondeu que era órfão. Enquanto conversavam, um ventilador estava funcionando no templo, mas em um momento a lâmina parou de girar e o velho percebeu isso. Ele pensou, desapontado, que a energia havia sido desligada novamente, mas isso não era um problema tão grande, pois já era quase noite e não estaria tão quente. O garoto notou que a energia emitida por esse especialista havia se enfraquecido. Parece que ele não vai matá-lo agora. Mas será que vai aceitá-lo como discípulo? Ele não sabe se este mundo é mais seguro do que o de Aquamarine. Ele precisa ser forte e dar o melhor de si para ficar aqui. Caso contrário, com seu atual corpo de criança, ele não durará nem um dia. Ele se curvou ainda mais diante do velho e disse que queria aprender sua arte. Em troca, ele pode fazer qualquer coisa por ele. Ele espera que ele aceite sua sinceridade. O ancião respondeu que gostava de ser despreocupado e livre do mundo. No entanto, ao ver sua sinceridade, ele pode considerar um destino encontrá-lo aqui, então ele acha que vai lhe ensinar alguns movimentos. O garoto ficou feliz e agradeceu ao professor. O ancião voltou para o templo e perguntou qual era o nome dele. O garoto respondeu que seu nome era Lilmo. O ancião achou que isso era normal, pois já estava escurecendo, então ele não poderia levá-lo embora. Ele pode apenas cuidar dele até que seus pais venham buscá-lo. Lilmo perguntou como poderia entrar em contato com ele. O velho respondeu que seu nome tão era Perfect Xuanian. Lilmo disse que o nome do professor soa muito forte. Depois de um tempo, eles se sentaram na floresta e meditaram. Lilmo disse ao professor que estava praticando essa posição há mais de um mês, quando ele lhe ensinaria alguma habilidade. Xuanyang ficou preocupado e pensou que ele havia feito essa pergunta novamente. Ele respondeu que já havia lhe dito que somente quando ele dominasse a técnica de respiração e coletasse sua primeira reserva de Kai espiritual ele lhe ensinaria a técnica. Ele pensou que não era capaz de fazer isso. Então o que poderia lhe ensinar? Lilmo lhe mostrou o coágulo de Kai azul em sua mão e disse que já havia dominado a técnica de respiração e coletado seu primeiro fluxo de poder espiritual. Além disso, mesmo sem a técnica de respiração, ele pode sentir seu Kai espiritual aumentando. Xuanian pensou estupefato. Mas que diabos? Ele simplesmente lhe ensinou algumas técnicas de cura que viu na internet. Como ele conseguiu formar o Kai espiritual? Ele tem praticado essas técnicas durante toda a sua vida. Então por que não consegue produzir Kai? Mas agora que chegou a esse ponto, ele não pode simplesmente ignorar a criança com suas palavras. Por que ele não devolve os 2 livros que pegou? Talvez isso distraia por um tempo. Ele lhe deu um livro sobre pílulas e a técnica de respiração do vazio celestial e Lilmo perguntou ao professor: ele está realmente lhe dando essas 2 técnicas secretas? O professor confirmou suas palavras e disse que tudo o que ele poderia lhe ensinar estava nesses 2 livros. O resto depende de quanto ele pode compreender. Lilmo o abraçou e agradeceu. Depois Xuanian deu um tapinha em sua cabeça e pensou que tanto tempo havia se passado, mas ninguém havia vindo buscá-lo. Ele provavelmente não mentiu sobre o fato de ser órfão. Ele acha que também é uma sorte ter uma companheira nos últimos anos de sua vida. Essa criança também é simples e ingênua. Antes de deixar este mundo, ele espera que possa se tornar uma criança madura e inteligente. 10 anos depois, Lilmo foi até a rocha onde se encontrava o túmulo de seu professor. Ele disse que, depois de sua morte, 2 anos depois, seu aluno treinou duro todos os dias. Hoje ele atingiu o estágio congênito. Ele descerá da montanha para continuar seus estudos. Ele está aqui para prestar homenagem ao professor. Ele olhou para o anel em sua mão e disse que ele lhe disse que esse anel de jade era um item importante deixado por um imortal celestial. Seu aluno cuidará bem dele. A batalha de 10 anos atrás entre esses 2 cultivadores ainda estava viva em sua memória. Ainda há muitos especialistas fortes neste mundo. Em geral, ele tem muito medo de deixar esse lugar. Mesmo seu cultivo em estágio inato não pode garantir sua segurança. Ele deu um pulo e pensou que, se quisesse viver pacificamente nesse mundo dos cultivadores, a única maneira seria se tornar um especialista. 3 minutos depois, ele pulou para a cidade e se viu nas proximidades da cidade celestial. Naquele momento, no clube de informática, um rapaz estava jogando e admirava a pequena Nini. A pequena Nini voava alegremente pelo ar usando sua espada, mas de repente uma enorme fênix apareceu na frente dela e quis atacá-la. A babá convocou sua espada e cortou a fênix em pedaços. Durante todo esse tempo, Lilmo estava observando o cara jogar. Ele pensou que, para ser capaz de voar em uma espada,
O menor requisito de cultivo é formar uma base. E se ele quiser manobrá-la como aquela garotinha, ele precisa estar pelo menos no estágio do núcleo dourado. Se ele observar a pureza da luz dessa espada, verá que ela já deve estar no estágio inato. Ele ainda estava brincando na lama aos 6 anos, e essa garota já está montando uma espada e destruindo demônios. Ele agarrou sua mão e disse que este mundo é tão aterrorizante. Ele foi muito imprudente para descer a montanha com seu lamentável cultivo no estágio inato. Uma garota apareceu atrás dele e disse que ele estava parado aqui há algum tempo. Ele gostaria de usar seus computadores? Leomo perguntou. Computadores. Ele apontou para a pequena Nini e perguntou se havia muitos especialistas como essa menina. Ela perguntou. Ele está falando da pequena fada Nini? Há muitas pessoas como ela. Em seus dias, pessoas como ela estão por toda parte. Leomo ficou preocupado e pensou que o mundo fora da montanha estava infestado de especialistas. Ele precisa tomar cuidado para não ofender ninguém. Caso contrário, eles o matarão, assim como em todas as histórias dos anciãos. A garota disse que as taxas em seus estabelecimentos são muito baratas, e a internet também é muito rápida. Eles também têm uma biblioteca dos aplicativos e sites mais populares. Ele pode encontrar o que quiser aqui. Leomo repetiu com interesse. Ele pode encontrar o que quiser? Então ele gostaria de tentar. A garota perguntou se ele poderia mostrar sua identidade. Ela corou e pensou que esse cara era um pouco lento, mas ele era muito bonito. Ela só vai olhar o endereço dele quando for registrar e talvez o encontre mais tarde. Leomo perguntou com medo. ID. Ele pensou. O que é isso? É algo que todo cultivador deste mundo tem? A garota perguntou se ele não tinha uma identificação. Leomo confirmou suas palavras e a garota disse que isso é normal, mas a taxa será mais alta, 20 yuans por 2 horas. Depois disso, Leomo lhe entregou o dinheiro e concordou. Ela o levou até o computador e lhe disse que essa sala era mais escondida, então ele poderia ficar aqui. Se mais tarde alguém viesse procurar sua identidade, que ele fosse mais esperto, não se expusesse e não criasse problemas para ela. Ele lhe agradeceu e perguntou como deveria usar essa coisa. Ela sorriu e pensou. Será que ele está falando sério? Ele quer fingir que não sabe como usar um computador para se aproximar dela. Bem, já que ele é tão bonito, ela não vai denunciá-lo. 10 minutos depois, ele já estava digitando habilmente no teclado, e a garota disse que agora ele deveria ser capaz de usar o computador por conta própria. Ele que a chame se precisar de mais alguma coisa. Ela saiu e ele decidiu dar uma olhada no que os cultivadores eram capazes de fazer. Ele escreveu Imortal Emperor na barra de pesquisa e várias consultas sobre treinadores de cultivo e vários outros apareceram na frente dele. Como sou um imortal, meu filho começou a cultivar por 3 anos. Imortal aos 10 anos de idade. Você morrerá no início? Eu era originalmente um vilão, mas durante o apocalipse alcancei a iluminação e ascendi. Leomo pensou. Existem realmente tantas pessoas fortes neste mundo? Ele clicou no primeiro link e ligou o vídeo. Um relâmpago trovejou e atravessou o corpo do homem animado e ele disse que a dor é apenas o começo. Depois de assistir a esse vídeo, Leomo exclamou que um inato como ele é apenas uma entidade não existente. Se ele continuar a correr assim, mais cedo ou mais tarde será espirrado até a morte por um verdadeiro especialista. Bem, o que ele deve fazer? Será que ele precisa voltar e cultivar na montanha novamente? Mas isso será muito lento. O cultivo é tão difícil quanto ascender ao céu. Ele costumava ser ensinado por um professor, mas agora ele se foi. De repente, ele percebeu que, como o professor morreu, ele poderia encontrar um substituto para ele. Como todos estão compartilhando seus sucessos de cultivo online, talvez ele possa encontrar alguém disposto a lhe dar alguns conselhos. A garota disse anteriormente que havia muitos especialistas no aplicativo TalkTalk, portanto, ele deveria tentar primeiro. Ele entrou no aplicativo e viu muitos outros especialistas à sua frente. Ele disse com admiração que há realmente muitas pessoas poderosas aqui. Há até mesmo muitas pessoas aqui que expressam suas próprias opiniões, o que é muito conveniente. Ele configurou a câmera e disse que gravaria um vídeo e que talvez alguém pudesse lhe dar alguma orientação. Ele fez login em sua conta, afastou-se do computador e ficou em frente à câmera. Tirou o pó das roupas, respirou fundo e começou a se concentrar. Fez vários movimentos com as mãos e seguiu-se um fluxo de Kai. Ele levantou a mão e uma espada começou a se materializar em sua mão. Depois disso ele balançou a espada várias vezes,
avançou e começou a finalizar. Seu fluxo de Kai começou a diminuir e depois diminuiu ainda mais. Ele olhou para a câmera e perguntou a especialistas respeitados se poderia pedir a eles que avaliassem seu fluxo de Kai e lhe dessem conselhos sobre como melhorá-lo. Em seguida, ele perguntou se era tarde demais para começar a cultivar por 8 anos. Ele terminou de filmar o vídeo e voltou a se sentar diante do computador, imaginando se alguém assistiria ao vídeo. Talvez eles pudessem lhe dar algum conselho. De repente, ele recebeu uma notificação sobre um comentário. A garota escreveu que tinha acabado de superar o luto. 8 anos é realmente muito tarde para começar a cultivar, mas ela pode lhe dar alguns conselhos. Lilmo ficou surpreso com o fato de alguém ter lhe respondido. Há algum tempo, no escritório da empresa, o homem disse a Dalia que eles estavam verificando a internet. Eles começariam a transmissão em 10 minutos. Naquele momento, ela estava sentada em uma cadeira e olhando para o telefone. Em sua tela, o cultivador Aokshun apareceu, dizendo ao ancestral do sangue demoníaco que hoje seria seu último dia. Ele, o perfeito Aokshun, destruirá seu corpo e sua alma. Em resposta, o ancestral sanguinário demoníaco disse que ele era insolente e eles começaram a lutar. Dalia disse que, há 10 anos, adorava assistir a essa série. Mas, se analisarmos mais de perto, seja a atuação ou os efeitos especiais, ambos deixam a desejar. Uma garota se aproximou dela e perguntou se ela também assistia ao filme. Ela se lembra que naquela época não havia computadores para ajudá-los, então eles detonavam várias centenas de quilos de explosivos para obter o melhor efeito. Muitos dos efeitos especiais dessa série foram realizados na realidade. Em um determinado momento, essa série foi considerada um sucesso fenomenal. Dalia perguntou. Ela não tinha apenas 7 ou 8 anos de idade há 10 anos. Como ela sabe tudo isso? Ela riu e disse que aprendeu sobre isso com os mais velhos. Ela percorreu alguns vídeos no TikTok e se deparou com um homem de terno que falava sobre Edom, de 30 anos, e Exi, de 30 anos. Eles não deveriam ofender os jovens pobres. Depois de assistir a esse vídeo, Dalia perguntou, o que é isso? Ele foi muito elogiado. A garota riu e Dalia percorreu vários vídeos novamente. Ela se deparou com um vídeo de Lilmo e a garota disse que ele era muito bonito. Lilmo começou a mostrar seu Kai para a câmera e a garota disse que seus efeitos especiais eram incríveis. A espada parece estar realmente flutuando. Dalia disse que era muito boa. No final do vídeo, Lilmo perguntou a especialistas respeitados se ele poderia pedir a eles que avaliassem seu fluxo de Kai e lhe dessem conselhos. E, se possível, conselhos sobre como ele pode melhorar isso. A propósito, não é muito tarde ou tarde demais para começar a cultivar por 8 anos? A garota e Dalia perguntaram simultaneamente. Devo começar a cultivar por 8 anos? Dalia sorriu e disse que era interessante. Sua atuação também é muito boa. Ela até acreditou nele por um momento. Ela gostou do vídeo e deixou um comentário. Um funcionário da empresa lhe disse que a transmissão estava prestes a começar. Ela já podia estar se aproximando da câmera. Ela deu o telefone para a garota e disse para ela ficar com ele. Ela perguntou se realmente o atendeu. Ela sabe quantas visualizações isso permitirá que ele tenha, certo? Dalia piscou para ela e pediu que a ajudasse a ficar de olho nele. Ela quer saber se ele tem mais algum truque na manga. Nesse momento, Lilmo ficou surpreso com o fato de um especialista ter realmente respondido a ele. Nesse momento, um dos assinantes da Dalia assistiu ao vídeo de Lilmo e disse que ela realmente respondeu a um cara aleatório. Ele se pergunta quem é esse sortudo. Outro assinante disse que qualquer vídeo que recebe um like de sua waifu também deve ser maravilhoso. Outro seguidor mostrou o vídeo para a mulher e disse para ela dar uma olhada. Dalia curtiu e comentou o vídeo desse cara. Ela perguntou quem era ele. Nesse momento, o vídeo de Lilmo começou a ganhar visualizações e comentários em alta velocidade. E ele disse surpreso que havia tantas respostas. Ele acha que não consegue ler todas elas. Ele começou a ler comentários sobre como ele era tão bonito. Sua atuação parecia realista e seus efeitos especiais eram tão suaves. Lilmo franziu a testa e de repente corou, pensando que estavam dizendo que ele era bonito. Ele se perguntou, será que ele é bonito? Ele provavelmente tem uma boa aparência depois de entrar neste mundo. No entanto, o que são efeitos especiais, e também falhas? Eles falam sobre deficiências em seu Kai. Nesse momento, um rapaz assistiu ao vídeo e perguntou, isso é tudo? Ele deve ser um profissional que finge ser um novato para obter mais visualizações. Ele começou a cultivar aos 8 anos de idade. Começou a colecionar Kai aos 3 anos de idade. Deixe que ele o veja e o cale. Ele começou a escrever comentários e Lilmo percebeu isso. Um usuário com o apelido de Ansome lhe escreveu um comentário dizendo que isso era impossível. Existe alguém que só começou a cultivar aos 8 anos? Ele formou seu Kai espiritual aos 3 anos de idade,
construiu sua base aos 5 anos, alcançou o estágio inato aos 7 anos e a transformação espiritual aos 10 anos. Mesmo assim, ele era considerado apenas um camponês médio entre aqueles de sua geração. Se ele só começou a cultivar aos 8 anos, então perdeu antes mesmo de começar a corrida. Lilmo ficou surpreso. Ele alcançou o Kai espiritual aos 3 anos de idade, o estágio congênito aos 7 e a transformação espiritual aos 10 anos. Naquela época, aquele cara disse que até sua waifu lhe respondeu. Então ele, como um grande mestre, deveria lhe dar uma lição. Ele lhe escreveu outro comentário sobre como ele deveria desistir. Olhando para ele, ele pode dizer que tem pelo menos 17 ou 18 anos de idade. Se depois de 10 anos de cultivo isso é tudo que ele consegue fazer, então seu talento é muito pequeno. Mas se ele pedir com sinceridade, esse velho poderá lhe ensinar alguns truques. Lilmo leu esse comentário e disse que estava pedindo conselhos a todos. Ele sabe que seu talento é muito limitado. Ele foi muito imprudente ao deixar a montanha tão cedo. Ele espera que alguém possa ajudá-lo. Li Bonitão escreveu que seu fluxo de Kai é muito violento, o que é um sinal de que seu controle não é bom o suficiente. Para controlar o Kai perfeitamente, ele precisa sentir o Kai espiritual em seu coração. Limpe sua mente e se funda com o Kai ao redor. Em seguida, ele precisa usar a menor quantidade de Kai para condensar sua espada. Isso o ajudará a controlar melhor a espada voadora. Lilmo percebeu que o especialista lhe respondeu e se perguntou: ele precisa usar o coração para sentir o Kai? Ele precisa tentar. Ele se concentrou e uma espada apareceu acima de sua cabeça. Depois a espada começou a flutuar e Lilmo disse que funcionou. Os conselhos de especialistas são realmente eficazes. Ele ordenou que a espada retornasse e disse que todos os especialistas deste mundo estão muito dispostos a compartilhar seus conhecimentos. Mesmo que ele aprenda apenas metade das técnicas de cada um deles, ainda assim obterá um resultado colossal. Ele definitivamente precisa aprender tudo. Primeiro, ele começará com ela. Ele entrou na conta da Dalia e começou a assistir a transmissão dela. Naquele momento, ela correu pelos nenúfares e uma corrente de chamas apareceu ao seu redor, que explodiu. Ela pisou no nenúfar novamente e a chama começou a diminuir. Ela disse que era o rei fada de veludos Uguan com um físico de vento espiritual inato. O tão é difícil de ser compreendido. Para os mortais, ir contra a ordem natural da vida é tão difícil quanto ascender ao céu. No caminho do cultivo, o talento é o mais importante. A chance de ascensão de uma pessoa é determinada pelas habilidades com as quais ela foi dotada no nascimento. Portanto, o melhor momento para iniciar o cultivo é a partir do momento do nascimento. Com o tempo, seu corpo será corrompido pelas impurezas do mundo mortal. À medida que mais e mais impurezas se acumulam, elas começam a bloquear seus meridianos, tornando a ascensão cada vez mais difícil. Lilmo ouviu suas palavras e entendeu. Então é por isso. E ele começou com apenas 8 anos de idade. Se ao menos ele tivesse renascido como um bebê, teria pelo menos alcançado o nível de equilíbrio inato. Ele escreveu um comentário dizendo que começou a cultivar tarde demais e que seu corpo já estava contaminado com impurezas. Ele pode perguntar se há alguma maneira de melhorar sua situação? Nesse momento, os funcionários do escritório estavam observando atentamente seu fluxo e um deles perguntou: ela fez alguma coisa hoje? 15:000. A garota disse que esse rapaz bonito fez uma pergunta a ela no bate-papo. Desde que apareceu, as pessoas entraram em um frenesi. O número de pessoas assistindo a transmissão continua a crescer. Dali achou interessante. Esse cara está cada vez mais interessado em seu papel. Então, ela vai jogar com ele. Ela chamou o taoísta Lilmo e disse a ele para não se preocupar muito com o fato de começar tarde demais. O especialista Zan Zalfan também começou com 8 anos de idade e se tornou um grande mortal. Há também Alai, que só começou a cultivar na adolescência. Entretanto, confiando em sua perseverança, ele ascendeu ao mundo dos imortais depois de muitas dificuldades. Para sair dessa situação, ele deve primeiro usar o Kai espiritual para lavar as impurezas de seu corpo até atingir um físico tão puro quanto o de Jade. Então, seu progresso de cultivo alcançará níveis sem precedentes. Lilmo pensou: será que ele precisava injetar deliberadamente Kai espiritual puro em seu corpo para usá-lo para remover as impurezas? Isso pode funcionar. Ele saiu correndo do clube de informática e pensou que precisava encontrar um lugar isolado para tentar fazer isso. A moça da recepção disse que seu tempo ainda não havia acabado. Ele voltará novamente? Eles não devolvem dinheiro. Ele saiu correndo do clube de informática, preparou-se para saltar e decolou para o céu. Nesse momento,
Um dos seguidores de Dalia perguntou se ela o estava enganando para que ele se autodestruísse. Outro usuário escreveu que esse cara deve ter caído em um estupor por acreditar em contos de fadas o dia inteiro. Não há problema em responder aleatoriamente com alguma bobagem. Outro usuário disse que ela poderia dizer a ele algo como lave seu corpo com K espiritual com uma expressão séria. Ela poderia dizer a ele para refinar seu K em sua forma mais pura. Caso contrário, poderia haver problemas mais tarde. A Dalia disse que eles haviam ficado muito confortáveis com a função e sinalizou para a equipe sobre a troca. Ela disse aos espectadores que não se esqueçam de curtir e se tornar membros do grupo de fãs. Em seguida, ela apresentará a todos seu patrocinador atual, o imortal Aromatic Theia. Nesse momento, Lilmo chegou a um prédio abandonado e, entrando nele, disse que não havia pessoas em um raio de vários quilômetros. Esse lugar seria adequado para ele. Ele começou a usar o K espiritual e apareceram chamas ao seu redor, que ele direcionou para o chão. As chamas formaram um círculo e uma runa mágica apareceu. Lilmo começou a levitar no centro desse círculo e a se concentrar. Ele respirou fundo, abriu os olhos imediatamente e as chamas ardentes voaram para longe, quebrando as janelas do prédio abandonado. Lilmo ainda continuou a levitar e inalou o K ardente, após o que um fluxo de luz começou a emanar dele e fragmentos de pedras também subiram no ar. Lilmo continuou a se concentrar e, depois disso, abriu os olhos e houve uma explosão. Lilmo olhou para o enorme buraco em forma de palma na parede do prédio e disse que havia funcionado. A fada de veludo é realmente imortal. Apenas algumas de suas dicas o ajudaram a se livrar do perigo que estava escondido em seu corpo. Ele nunca teria pensado que poderia ser uma questão de impureza se, de repente, não pudesse mais cultivar seu cultivo. Mestre, fada de veludo, especialistas online, em comparação com sua vida anterior, este mundo está repleto de pessoas boas. Ele levou 10 anos para alcançar até mesmo o nível elementar, e será ainda mais difícil para ele cultivar os próximos passos e lidar com as impurezas. Embora existam muitos especialistas online neste mundo, ele ainda não viu o mundo inteiro. Se ele receber o favor da fada de veludo, talvez possa encontrar seu lugar neste mundo. Ele pegou a estrada e decidiu que era hora de encontrar a fada de veludo. Ele sobrevoou a cidade e aterrissou na estrada. Olhou em volta e disse que não havia muitas pessoas aqui. Ele precisava usar a internet em algum lugar e entrar em contato com a Velvet Fairy. Ele notou um telefone em uma pessoa que passava e pensou, será que ela está usando isso para assistir a vídeos? Andando mais adiante na rua, ele viu outro homem com um telefone. Ele olhou para o telefone na mão do homem e ficou imaginando se poderia acessar a internet com aquele aparelho. De repente, um homem o chamou e perguntou se ele queria tentar a sorte. Você só precisa de 1 yuan para participar. Se ele ganhar, receberá o telefone de graça. As pessoas imediatamente se voltaram para sua voz e perguntaram, é um número de telefone gratuito? O cara perguntou, apenas 1 yuan e ele pode conseguir um telefone que vale vários milhares. Mesmo em um cassino, as chances de ganhar são maiores do que aqui. Deixe que as pessoas ganhem dinheiro para comprar um telefone por conta própria, em vez de depender da sorte. A mulher disse a Lilmo que ele estava certo. Não deixe que ele caia nessa. Esse homem conseguiu enganar as pessoas e tirar enormes quantias de dinheiro em um mês e ela ainda não conheceu ninguém que tenha ganhado aqui. Todos os participantes retiraram apenas uma bola com a inscrição, obrigado por participar. O homem disse que isso era um absurdo, que eles eram apenas azarados. Ele é um empresário honesto, não tem nada a esconder. Lilmo se aproximou dele e perguntou se ele poderia usar a internet nesse aparelho. O homem respondeu que, com o telefone, o mundo inteiro estaria em suas mãos. Lilmo perguntou se, caso ganhasse, ele receberia um desses telefones. O homem confirmou suas palavras e disse a ele para pagar 1 yuan e retirar uma bola com um prêmio especial. Se ele for bem-sucedido, ele lhe dará um novo telefone. Lilmo lhe deu 1 yuan e disse que provavelmente tentaria. O homem disse que tudo o que ele tinha de fazer era colocar a mão na caixa e tirar qualquer bola. Lilmo pegou a bola vermelha e a entregou ao homem. O homem abriu a bola e quis chateá-lo, mas no pedaço de papel estava escrito que ele havia ganhado um prêmio especial. O homem ficou muito surpreso com isso e Lilmo pensou que, para o nível dele, ver o conteúdo da bola era moleza. É muito mais barato para ele pagar 1 yuan e ganhar um telefone do que ir a um cibercafé todas as vezes. O mestre só lhe deixou 2 livros e algum dinheiro, então ele precisa gastar seu dinheiro com sabedoria. O homem lhe entregou o telefone. Lilmo perguntou se ele poderia lhe dizer como usá-lo. Como ficar online aqui? Ele precisa de um cartão SIM? Deixe que ele lhe dê o mais barato que tiver. Como gravar um vídeo? Por que ele está indo embora? Ele realmente não sabe como usá-lo. Depois disso,
Lilmo foi até o prédio abandonado e deu uma olhada. Ele disse que parecia o canteiro de obras abandonado de que o dono da loja havia lhe falado. Geralmente é deserto, portanto é o lugar perfeito para filmar. Ele inspecionou o prédio e disse que esse lugar seria adequado. Ele colocou o telefone ao lado da coluna e disse que o colocaria aqui. Ele se afastou alguns metros e disse que começaria agora. Ele começou a cultivar e estendeu bruscamente a mão para frente, convocando uma enorme corrente de energia que destruiu um pedaço do prédio. Depois disso, ele usou mais uma vez suas habilidades e os destroços começaram a cair, levantando uma poeira espessa. Lilmo olhou para isso, acenou com a mão e a poeira desapareceu de uma vez. Ele disse que usou a técnica de purificação que a fada de veludo lhe ensinou ontem. O efeito dessa técnica é simplesmente incrível. Com a ajuda dela, ele conseguiu se livrar de uma grande parte das impurezas em seu corpo. No entanto, ainda há impurezas em seus meridianos. Por isso ele espera que os especialistas online compartilhem com ele suas experiências sobre como se livrar das impurezas. Diariamente, seus assinantes notavam que esse cara publicava um novo vídeo e alguns deles diziam que ele tinha efeitos especiais incríveis. A garota assistiu ao vídeo e disse que ele usou apenas um soco para demolir um prédio inteiro? Essa é uma manobra impressionante. Outra garota bateu palmas e se perguntou onde estavam os comentários sobre sua beleza. Lilmo começou a ler os comentários e perguntou que tipo de efeitos especiais. Essa é sua verdadeira força. Será que eles não entendem? Ele disse, descontente, que muito tempo se passou desde que ele postou o vídeo e todos continuam a falar apenas sobre esses efeitos especiais. Ainda não houve um único comentário construtivo. Uma notificação apareceu na frente dele informando que a Velvet Fairy havia iniciado uma transmissão. Lilmo ficou feliz com isso e entrou na transmissão da Velvet Fairy. A Velvet Fairy cumprimentou a todos em sua transmissão. Que todos os recém-chegados se lembrem de ativar a notificação. Hoje eles começarão anunciando seus patrocinadores. Um de seus assinantes escreveu que a Velvet Fairy é sua waifu número 1. Outro assinante escreveu que a paisagem ao fundo é muito bonita. Ele fará qualquer coisa por ela. O usuário com o apelido de Velvet Fairy Dog enviou a ela 99,99 corações e ela agradeceu. Depois disse que, embora estivesse um pouco envergonhada por dizer o apelido dele em voz alta, ela não tinha se sentido bem. Ela agradeceu ao taoísta Liu Bu pelos 999 unicórnios e disse que simplesmente os adorava. Lilmo disse que a fada de veludo é incrível. Mais de 10 milhões de usuários já se conectaram à sua transmissão, e as curtidas já chegaram a 1 bilhão. Como seria maravilhoso cultivar em um lugar tão bonito como esse. Ela mostrou um pote de chá e disse que era um chá de fragrância imortal. Sua amiga só colhia folhas de chá frescas do topo da montanha. Graças a uma técnica especial de processamento, eles têm a garantia de obter uma experiência inesquecível com o chá. Todos que comprarem esse chá receberão uma foto com o autógrafo dela como bônus. Lilmo disse que ele teria pensado que uma especialista como ela teria que entrar em vendas para ganhar dinheiro. Ele achava que ela vivia em abundância. Mas quem poderia se dar ao luxo de contratar a fada de veludo? Ele contou seu dinheiro e disse que não tinha dinheiro suficiente para comprar o chá dela. Embora ele esteja mais interessado em saber se ela estará disposta a lhe dar 1 ou 2 conselhos novamente. Ele escreveu nos comentários que seguiu o conselho dela e limpou seu corpo com o mais puro Kai espiritual. Ele pode perguntar se ela conhece uma maneira de se livrar completamente das impurezas. Se ela compartilhar seu conhecimento, ele será eternamente grato a ela. Nesse momento, uma moça do escritório chamou a Dalia e disse que o namorado de ontem estava lhe perguntando algo novamente nos comentários. Dalia pensou novamente. Ultimamente, esses cultivadores malucos estão se acostumando demais com seu papel. Como ela pode responder a ele? Ela notou o zelador no corredor e teve uma ideia. Ela parabenizou o seguidor de Lilmo e disse que não esperava que ele alcançasse o sucesso tão rapidamente. No entanto, ela estará ocupada nos próximos dias. Portanto, se ele quiser, pode visitar o parque, onde encontrará um grupo de reverendos. Lilmo pensou, reverendos? Será que todos eles têm um conhecimento incrível de cultivo? Dalia disse que os reverendos vão lá às 6 horas da manhã, quando a concentração do Kai espiritual está no auge e o Kai violeta ainda não despertou. Ela deseja boa sorte a todos os seguidores. Após o conselho dela, Lilmo foi ao parque e disse que até o ar desse lugar é muito mais limpo do que o da cidade. Portanto, não é de se surpreender que a fada de veludo tenha lhe pedido para vir aqui em busca de ajuda. Ele viu um homem em pé na posição de cultivador e ficou surpreso. O homem gritou e começou a bater suas costas contra a árvore. Lilmo disse que o corpo desse velho estava sendo atingido pela árvore sem usar o Kai espiritual. Ele deve ser um especialista de uma escola que pratica a limpeza do corpo. Lilmo observou atentamente, mas, de repente, ao lado, notou outro homem que emergiu da água e mergulhou imediatamente. Lilmo seguiu e pensou
pensou que a água estava gelada a essa hora do dia. Mas esse velho também não usou o Kai espiritual e simplesmente mergulhou. Ele deve estar praticando o uso do Kai de energia para obter a iluminação. Esse parque está cheio de especialistas. Ele precisa encontrar alguém que possa ajudá-lo com as técnicas de respiração. Ele chegou ao campo de treinamento e viu muitas pessoas treinando. De repente, algo girou atrás de Lilmo e ele viu que o homem idoso estava girando na máquina de exercícios e a mulher idosa ao lado dele estava praticando corrida no ar. Lilmo pensou: o que eles estão fazendo? De repente, um homem idoso limpou a garganta e disse que o estava observando todo esse tempo. Já que ele está aqui, por que não se senta e conversa com o velho? Lilmo o ignorou. E o velho gritou que ele estava lhe dizendo isso. Por que ele o ignora assim? Os jovens modernos não demonstram nenhum respeito pelos mais velhos. Lilmo se virou e perguntou: foi isso que ele lhe disse? Ele se curvou diante dele e disse que havia agido mal e insultado o ancião. Ele esperava que ele pudesse perdoá-lo. O idoso respondeu que estava tudo bem. Foi ele quem o viu primeiro, pois tem um olhar aguçado. No entanto, por terem se encontrado aqui agora, deve ter sido o próprio destino que os uniu. Portanto, não deveriam brigar por essas ninharias. Lilmo pensou: será que ele tem um olho afiado? Ele provavelmente o detectou por meio de sua percepção espiritual, e sua percepção espiritual foi incapaz de detectar até mesmo a leve radiação pulsante que emanava desse velho. Ele é capaz de ocultar completamente sua percepção espiritual. Ele deve ser 2 graus superior a ele, se não mais. Se ele acidentalmente o irritasse, ele o jogaria contra a parede como uma mosca. E agora que ele o está observando de perto, ele não será capaz de escapar ou entrar em batalha com ele, mesmo que quisesse. Ele precisa se comportar com cuidado. Ele perguntou se poderia descobrir o nome do taoísta sênior. O velho pensou: será que esse jovem leu muita ficção científica? Será que ele tem a síndrome do aluno da 8ª série? Ele riu e disse que muitos anos haviam se passado e que o velho havia esquecido completamente seu nome. Mas ele pode simplesmente chamá-lo de Reverendo Sol Violeta. Lilmo respondeu que estava feliz por conhecer o reverendo. Ele pode descobrir o que o reverendo está fazendo aqui? O velho alisou a barba e pensou: isso significa que ele quer brincar um pouco mais? Tudo bem, ele vai brincar. Ele respondeu que estava esperando o pôr do sol para reunir o Kai espiritual mais concentrado e a essência do sol e da lua. Lilmo achava que o Kai gerado pela fusão do sol e da lua durante o pôr do sol era incrivelmente misterioso. Como um taoísta de nível elementar, ele nem sequer o sente, mas esse ancião pode absorvê-lo facilmente. Qual é a qualidade de seu cultivo para que ele seja capaz de tal coisa? Ele se ajoelhou na frente dele e disse que a cultivação do reverendo era comparável ao céu. Um monge perguntou o que o trouxe aqui tão cedo pela manhã. Os jovens raramente são vistos aqui ultimamente. Lilmo respondeu que não queria esconder isso dele, mas ele tinha acabado de atingir o estágio elementar, e há 2 dias, ele recebeu conselhos de uma fada imortal e descobriu que havia um perigo oculto em seu cultivo. Mesmo recebendo conselhos da fada, ele não conseguiu se livrar completamente das impurezas em seu corpo e, seguindo o conselho dela, veio aqui para pedir ajuda. Ele não quer incomodá-lo, mas espera que ele possa ajudá-lo. O monge respondeu que ele definitivamente não seria capaz de resolver esse problema sozinho, mas que não seria difícil para ele. Lilmo ficou feliz e perguntou: isso é verdade? O reverendo lhe entregou 3 livros e lhe disse que tinha várias técnicas secretas de respiração. Esse é um tesouro inestimável, mas, por vontade do próprio destino, ele o deixará dar uma olhada nele. Ele quer receber esses livros? Lilmo confirmou suas palavras e o monge disse que, como eles estavam ligados pelo destino, ele acreditava que, apesar de seus desejos, ele ainda compartilharia os livros com ele. Mas o que ele pode lhe dar em troca? Lilmo não conseguiu encontrar nada para responder e pensou que não havia pão de graça neste mundo, mas ele só tinha 5 yuans. Depois de receber o telefone e comprar o cartão SIM, não lhe restou muito dinheiro. Embora tenha encontrado alguns desses nomes nos registros remanescentes do mundo passado, ele acredita que esses manuais são incrivelmente raros. Se esses livros foram incluídos nos registros restantes após o apocalipse, eles devem ser relíquias de alto grau. Ele deveria receber pelo menos um. O monge perguntou o que ele estava esperando. Ele não quer comprar os livros. Lilmo o chamou e lhe entregou uma nota, dizendo que era pobre e que só podia lhe oferecer isso. Ele espera que ele seja generoso e aceite essa oferta patética. O idoso ficou furioso e disse que estava brincando com ele há tanto tempo, mas que só lhe dava 5 yuans. Lilmo pensou que esse era o fim,
ele o deixou com raiva. Ele espera que ele não o mate. O idoso pegou a nota de sua mão e disse para ele esquecer o assunto. Já que ele gosta tanto de livros, ele lhe venderá um. Ele lhe jogou um livro e Liu disse que esse era o Tao Te Ching. Esse livro é uma espécie de bíblia sobre o taoísmo. Ele disse que esse é um tesouro lendário. Mesmo depois que a radiação destruiu completamente todas as obras literárias em seu mundo passado, ninguém se esqueceu desse nome. Esse deve ser um guia celestial de alta classe. Ele agradeceu ao idoso por sua generosidade e pediu que ele se curvasse diante dele. Depois disso, ele saiu feliz abraçando o livro e pensou que havia recebido um tesouro valioso por apenas 5 yuans. O ancião é uma pessoa maravilhosa. O ancião olhou para a conta e disse que a juventude moderna sabe como trabalhar com todo tipo de bobagem. Ele só queria enganá-lo e tirar seu dinheiro. Por que ele simplesmente complicou tudo? Nesse momento, no escritório onde Dali está transmitindo, o homem a chamou e disse que a transmissão de ontem foi ótima. Hoje eles vão desacelerar, deixar que tudo seja simples e em um ambiente descontraído. Que ela fale apenas com os fãs. Ela concordou e deu as boas-vindas a todos os seguidores. O cachorro da fada de veludo escreveu que ela deveria olhar para o cultivador lento. Ele postou algo novamente. Outro usuário pediu ao comentarista acima que tomasse cuidado com suas palavras. Ele está conversando com sua esposa. Outro usuário escreveu que eles não se comparam a ele. Ele é o primeiro da lista. Será que eles se atrevem a competir com ele? Dalia perguntou. O cultivador é lento? Esse é o cara que começou a cultivar aos 8 anos e atingiu o estágio elementar? A garota se aproximou dela e disse que já havia encontrado o último vídeo dele, que ela poderia dar uma olhada. Ela assistiu ao vídeo e percebeu que era ele. Em um comentário em seu vídeo, ele escreveu que havia feito um pequeno avanço no cultivo e queria compartilhar suas pequenas habilidades. Ele espera receber seus conselhos e será muito grato a eles. Dali o observou usar seu Kai e pensou que ele usou apenas a palma da mão para sacudir o prédio. Em seguida, a explosão causou um colapso. Até mesmo pedras e grãos de poeira foram esmagados. Os efeitos especiais parecem muito realistas, tão naturais que ela não consegue encontrar uma única falha. Os espectadores perceberam que ela estava olhando para o celular por um longo tempo e ficaram interessados. Alguém escreveu que achava que se tratava de uma novata com o apelido de cultivadora lenta. Eles dizem que o filme tem efeitos especiais incrivelmente realistas. Outro espectador concordou com ele e disse que, como especialista, ele pode dizer que esse cara não é ruim. É um pouco pior do que ele. Outro espectador escreveu que isso é verdade, mas esse cara se empolgou demais e ainda pede conselhos em todos os lugares. Outro espectador riu e disse que ouviu dizer que ele havia chegado ao estágio elementar. Talvez a fada do veludo lhe dê mais alguns conselhos. O homem disse a Dalia para parar de olhar para o vídeo e deixá-la dizer algo. Ela largou o celular e disse que tinha acabado de assistir ao vídeo. A razão pela qual o cultivador conseguiu subir tanto sob a orientação dela também se deve ao seu talento, mas sua ordem protege a unidade do céu e das pessoas. Se um seguidor do taoísmo quiser se livrar completamente da impureza, ela o aconselharia a praticar o tão elementar, graças ao qual ele obterá resultados muito melhores. O público no chat riu e alguém disse que a lição era do Velvet Fairy Live. Outro espectador concordou com suas palavras e perguntou se era sobre cultivo. Quando ela começou a falar sobre isso, nada a deteria. Outro espectador perguntou: de quais técnicas secretas falaremos? Ele não pode esperar mais. Ela disse que também gostaria de recomendar 3 alterações. Infelizmente, a mudança de estação do manuscrito e a adivinhação com ossos de tartaruga já desapareceram sem deixar rastros. Além disso, o conhecimento é muito comum e não é adequado para todos que acabaram de atingir o nível elementar. Portanto, ela acredita que um taoísta deve começar com o Tao Te Ching. Esse livro contém mais de 5.000 linhas de manuscritos taoístas, incorporando conceitos primitivos e complexos. Esse manuscrito de valor inestimável é adequado para aqueles que desejam aprender o Tão. Como se diz, o Tão nasceu do caos e existia antes do céu e da terra. O livro Tao Te Ching pode ajudar os taoístas a entender melhor o grande Tão e a cultivar seu próprio caminho. O homem disse que eram palavras ótimas e maravilhosas. A popularidade de sua transmissão aumentou para 20 milhões de visualizações. A garota riu e disse que eles estavam falando sobre Dalia. Para se tornar uma verdadeira cultivadora, ela passou 2 anos estudando vários livros de cultivo. A transmissão ao vivo terminou e Dalia disse que estava muito cansada. A garota se aproximou
dela e disse que eles tinham novamente um novo recorde de visualizações. Dalia disse que esse cultivador lento é um cara bastante notável. Quem poderia imaginar que, graças a ele, eles ganhariam tanta popularidade? O homem disse que eles conversaram por um tempo e pensaram em colaborar com a cultivadora lenta. O trabalho dele é de alta qualidade e acontece que os vídeos dela têm uma boa química. O que ela acha disso? Dalia começou a beber leite e achou que os efeitos especiais desse cara eram realmente notáveis em termos de qualidade. Além disso, ele também é bonito. Todos os criadores de conteúdo de cultivo estão apenas tentando mostrar sua força. Eles se valem de efeitos especiais duros e desnecessários para fazer propaganda. Ela disse que o cultivador lento estava usando um golpe publicitário ao pedir conselhos, o que fez com que os profissionais se interessassem. Isso dá ao seu público uma sensação de satisfação por estar ajudando e, ao mesmo tempo, eles observam seu progresso, o que atrai ainda mais público. O homem disse que também estaria interessado em trabalhar com ele. Se ele quisesse, eles poderiam começar um novo programa com ele. Neste momento, em um prédio abandonado. Naquele momento, Lumo estava assistindo a transmissão e disse que já tinha esse livro, mas não entendia nada. Há algo escrito aqui sobre o Tão, algo sobre o nome, mas ele não consegue ler essas palavras. Isso provavelmente se deve ao fato de que ele não tem o talento necessário para entender símbolos tão complexos. Ele tentará pesquisar na internet, talvez encontre a resposta lá. Ele pegou o telefone e pensou: será que ele consegue encontrar o texto original completo do Tao Te Ching na internet? Os especialistas deste mundo são muito generosos. Ele leu o que estava escrito ali, que o Tão em questão não é o verdadeiro Tão. De repente, ele entendeu tudo e se viu em um espaço completamente diferente entre os planetas. Ele disse que o Tão é ilimitado e que os cultivadores são apenas vigaristas. Ele olhava para tudo de forma limitada, concentrando-se apenas em se livrar das impurezas, e deveria ter prestado atenção ao seu Tão. O Tão é tanto tangível quanto intangível. É um caos em constante mudança do qual nasce a ordem. O Tão é onipresente e infinito. Ele começou a meditar e pensou que o Tão é o início de tudo e que foi criado a partir do vazio. Ele respirou o ar e a força começou a surgir em seu corpo. Tudo ao seu redor começou a se quebrar, mas o poder ainda se enfurecia dentro de seu corpo. Uma criança nasceu em seu corpo, o que lhe deu esse poder, e toda a energia foi derramada. De repente, nuvens escuras se acumularam no céu e as pessoas começaram a se perguntar por que o céu escureceu tão rapidamente. Os inúteis da estação meteorológica disseram que o tempo ficaria claro. As nuvens começaram a se acumular por toda a cidade. Nesse momento, na estação meteorológica, um funcionário chamou o diretor e disse que isso era algum tipo de anomalia. Uma mudança inesperada na atividade atmosférica sobre a cidade. Uma enorme concentração de energia desconhecida apareceu no céu. O diretor disse a ele que não entrasse em pânico, que continuasse a monitorar a situação. Ele deve ser informado imediatamente sobre qualquer mudança. Nesse momento, Lilmo continuou a meditar e a criança continuou a crescer. Lilmo pensou que esse era, sem dúvida, um manuscrito de primeira classe. Ele foi capaz de alcançar imediatamente o 9º estágio lendo-o apenas uma vez. Toda sua carne foi reconstruída e a força de sua percepção espiritual aumentou em 10 vezes. Até mesmo seu corpo se tornou um meio imortal. Ele praticamente entrou no estágio de transformação espiritual. De repente, vislumbres de luz apareceram entre as nuvens e a energia começou a se acumular ali. Nesse momento, o alarme soou na estação meteorológica e o diretor perguntou como isso era possível. O funcionário respondeu que a pressão barométrica, a intensidade da radiação ultravioleta e os níveis de radiação haviam disparado. O que está acontecendo? Um raio começou a cair no céu e o fotógrafo conseguiu capturá-lo na câmera. Ele disse que quem poderia imaginar que ele conseguiria capturar tal visão quando foi fotografar as ruínas. Ele filmou o fato e as pessoas começaram a escrever nos comentários que era simplesmente incrível. Efeitos especiais incríveis. Até os menores detalhes foram trabalhados. Ele deve ter se esforçado muito para criá-los. Alguém escreveu que, embora esses sejam apenas efeitos especiais, ele deveria estudar física básica. Onde um enorme feixe de luz pode aparecer no céu? Quem acreditaria nisso? Outra pessoa escreveu que um professor de meteorologia estava em contato. Com base em anos de registros, ele pode informar que esse fenômeno é improvável. Um fotógrafo exclamou: eles acham que ele postou uma falsificação? Como ele pode fingir isso? Ele iniciou uma transmissão ao vivo e disse que neste momento estava na área de Fanshan, em um antigo canteiro de obras abandonado. De repente, a conexão foi interrompida abruptamente, e ele se perguntou por que não havia sinal. De repente, tudo ao redor ficou escuro, e ele perguntou quando havia ficado tão escuro. De repente, seus olhos se arregalaram de surpresa e ele viu um raio de luz descendo. Nesse momento,
Um funcionário da estação meteorológica disse que eles haviam perdido o sinal de seus satélites e que todos os residentes de verão também estavam em perigo. O diretor olhou para o monitor e perguntou: "Este é realmente o fim do mundo?" Nesse momento, Lilmo ainda continuava a meditar e a absorver energia. Um feixe de luz amarela saiu dele em direção ao céu, indo de encontro a outro feixe de luz. Nesse momento, Dali estava em casa e descansava no banheiro. De repente, sua amiga entrou em seu quarto e disse que havia uma emergência. Ela perguntou se tudo era tão sério que ela não podia nem bater na porta. A garota lhe mostrou algo em seu celular e disse que algo estranho estava acontecendo perto do antigo canteiro de obras. Há algum tipo de pilar de luz no céu, como acontece em todos esses contos sobre cultivo. Muitas pessoas publicaram fotos e postagens com esse fenômeno, e todas as fotos foram tiradas de ângulos diferentes, portanto, é improvável que sejam falsas. Dali olhou as fotos e disse que esse é um fenômeno natural muito incomum. Mas ela já viu flashes coloridos no céu? Nuvens negras estão se formando no céu. Ela se pergunta qual taoísta causou tal desastre. Ela pergunta quando isso aconteceu. Está próximo a eles? A garota respondeu que estava chegando agora mesmo. Ela pode olhar pela janela, mas tudo isso a assusta. Dalia pulou da banheira e correu para a janela. Ela abriu as cortinas e ficou muito surpresa quando viu 2 pilares de luz. Ela beliscou a amiga e perguntou por que a havia beliscado. Ela respondeu que queria ter certeza de que não estava sonhando. Sua amiga perguntou se aquilo era realmente obra de um cultivador. Dalia a chamou de Zhang Jin e perguntou: "Isso está acontecendo em algum lugar em um antigo canteiro de obras? Não há nenhuma montanha lá?" Ela confirmou suas palavras e disse que havia a montanha Yilkin nas proximidades. Lá é mortal, o que já causou muitos incidentes. Dalia se dirigiu para a saída e Zhang Jin perguntou para onde ela estava indo. Ela disse que estava indo dar uma olhada mais de perto. Nesse momento, o velho estava observando o fluxo da garota e ela o agradeceu por ter lhe enviado o foguete. O idoso deu uma risadinha e disse que faria qualquer coisa por ela. De repente, um jovem entrou correndo na sala e lhe disse que agora não era hora de ficar ao telefone. Algo estranho está acontecendo na montanha Yu. Alguém invocou um enorme pilar no céu. O velho bateu em sua cabeça e disse que ele estava perdendo seu tempo ensinando. Que tipo de pilar de luz? Que ele pare de ler seus romances de fantasia e comece a fazer ciência de verdade. O chamado pilar de luz refere-se ao fenômeno que causa um cultivador que está prestes a alcançar o reino de transformação espiritual. O chi oceânico condensado do cultivador cria uma força que atrai as nuvens de desastre, criando esse fenômeno. As nuvens de desastres foram geradas pelo céu e pela terra e também simbolizam a vontade da terra. Se um mortal deseja ascender, ele deve primeiro passar em um teste da vontade da terra, que ocorre na forma de um pilar de luz. Caso contrário, ele será destruído e eliminado da face da terra. Mas no mundo moderno, não há cultivadores. Seu aluno disse que algo estranho estava realmente acontecendo ali. O ancião o agrediu novamente e lhe disse para recobrar o juízo, que ele fosse apenas um cidadão diligente e fizesse coisas úteis para a sociedade. Ele o está punindo. Portanto, deixe-o ir ler livros, e até que termine, não o procure. Nesse momento, Liu Mosiedan pensou que já estava muito próximo do reino da transformação da alma, mas ainda lhe faltava a base. Era melhor ele não entrar no reino da transformação da alma por enquanto, suprimir sua cultivação e acalmar seu corpo. Ele suprimiria sua cultivação até o 4º estágio e depois usaria o Kai espiritual em excesso para acalmar seu corpo. Ele usou a acumulação e o poder começou a diminuir e o pilar de luz começou a desaparecer. A criança voltou ao seu corpo e ficou menor. Um brilho intenso começou a emanar do corpo de Liu Mo e seus olhos se iluminaram. E então raios de luz surgiram de seus olhos, destruindo um prédio próximo. Liu Mo se levantou e disse que havia descido ao 4º estágio do reino inato, mas seu corpo havia se tornado mais forte. Ele desceu do prédio e disse que agora que tinha os livros didáticos de cultivo, deveria procurar neles por artes marciais ou feitiços dharmicos que pudesse aprender. Nesse momento, o pilar de luz pensou: será que ele realmente foi embora? O que ele deve fazer agora? Ele não pode atingir um transeunte aleatório. Pode? Só que ele pensou que poderia brincar com alguém novamente. O pilar de luz desapareceu e Liu Mo percebeu que não tinha conexão com a internet. Ele disse que isso era estranho e se perguntou por que não havia sinal. Ele recebeu uma mensagem informando que não havia fundos suficientes em seu saldo. Então eles o aconselharam a recarregar sua conta para continuar usando o serviço. Liu Mo pensou: será que ele realmente gastou todo o dinheiro com o telefone? Se ele não tiver internet, não poderá entrar em contato com especialistas. Parece que ele não tem escolha. Precisa voltar para a montanha e tentar vender alguma coisa lá. 12 anos atrás, a pequena Dalia estava correndo pela montanha e sua mãe pediu que ela não corresse. Seu pai disse que eles estavam escalando desde a 2ª hora,
E é verdade o que dizem, as crianças têm reservas infinitas de energia. Dalia se virou para eles e disse que estava tudo bem. Ela virou a cabeça para o lado e notou uma borboleta. Ela escalou a cerca e estendeu a mão para uma borboleta que estava sentada em uma flor na borda da rocha. Seus pais imediatamente correram para o seu lado e lhe disseram para voltar. A pequena Dalia quase alcançou a borboleta, mas não resistiu e começou a cair do penhasco. Sua mãe a chamou com medo e Dalia, tendo se machucado nos galhos das árvores, continuou a cair. Sua mãe começou a gritar por socorro e disse que sua filha havia caído de um penhasco. Seus pais gritaram seu nome novamente e ela continuou a cair olhando para cima. De repente, alguém a levantou e ela olhou para quem a salvou. Seu salvador habilmente pulou sobre as rochas e cuidadosamente a abaixou, colocando-a sobre uma pedra. Depois disso, ele tocou sua testa e a curou. Em seguida, ele saiu e ela permaneceu deitada na pedra. 4 horas depois, a equipe de resgate a encontrou sem uma única escoriação. Todos ficaram chocados com isso e atribuíram o fato à sua sorte. Agora, a adulta Dalia estava dirigindo o carro e olhando para sua cicatriz, que permaneceu depois daquele dia. Ela sabia que um imortal a havia salvado. Então, definitivamente existem cultivadores neste mundo. Ela precisa encontrar a pessoa que salvou sua vida e agradecê-la adequadamente. De repente, um rugido foi ouvido de um pilar brilhante no céu e Dalia perguntou a Zhang Jin se ela tinha ouvido alguma coisa. Zhang Jin olhou pela janela e disse que parecia um trovão. De repente, ela viu que as nuvens estavam se separando e Dalia pediu ao motorista para parar o carro. O carro parou em um canteiro de obras abandonado e ela disse que parecia que eles estavam muito atrasados. Como as nuvens se dispersam gradualmente, eles não terão tempo de chegar lá a tempo e filmar tudo. Zhang Jin disse que a noite está se aproximando, e a floresta na montanha está cheia de animais selvagens. Talvez eles desistam dessa ideia. Dalia concordou com ela e a convidou para ir para casa. Ela pensou que, se realmente houvesse um imortal na montanha, algo como isso certamente aconteceria novamente. Quando chegar a hora, ela certamente o encontrará. Deixe-o esperar por ela. Ela estava prestes a sair, mas de repente percebeu algo e se virou. Ela apontou o dedo para frente e disse a Zhang Jin para dar uma olhada naquele velho canteiro de obras abandonado. Esse lugar a faz lembrar de alguma coisa? Ela parecia ter visto isso em algum lugar antes. Zhang Jin disse que esse local de construção foi abandonado há muito tempo. Há apenas escombros de prédios aqui. Dali olhou para o celular e disse que se lembrava. Esse é o mesmo prédio que o cara destruiu no vídeo. Ela mostrou o vídeo em seu celular e disse para ela assistir. Não é isso? Parece exatamente o mesmo. Zhang Jin disse que ela está certa. É o mesmo lugar. Ela tem uma ideia. Eles podem filmar essa construção usando um programa e restaurá-la de volta. Então, eles poderão usar esse vídeo se cooperarem com o cultivador lento. Dalia disse que eles poderiam providenciar isso, mas ela conseguiu entrar em contato com ele. Zhang Jin respondeu que ainda não, pois eles não tinham certeza se ele gostaria de cooperar com eles. No entanto, a julgar pelo vídeo, parece que ele não se importaria em trabalhar com ela. Dalia sorriu e disse que, nesse caso, eles precisam mostrar a ele sua sinceridade. Primeiro isso, depois todo o resto. Ela perguntou se havia entendido tudo. Jian Jin sorriu e confirmou suas palavras. Nesse momento, o velho entregou 20 yuans a Liu Mo e disse para ele pegar. Liu Mo perguntou, só 20? Há mais de 100 quilos de lixo aqui. Como isso pode custar apenas 20 yuans? O idoso lhe disse para não pensar que ele estava tentando enganá-lo. Mas o que um idoso como ele deveria fazer com esse bloco de pedra? Há muito lixo aqui, mas nem todo ele pode ser reciclado. Liu Mo ficou chateado e pensou como era difícil para ele ganhar dinheiro neste mundo. Depois disso, ele foi pagar a conexão pelo telefone e o funcionário da empresa disse que lhe cobraria 18 yuans. Liu Mo perguntou, o dinheiro que ele ganhou com sangue e suor irá para o saldo de seu telefone? Depois disso, ele disse que o dinheiro desaparece tão facilmente neste mundo. De repente, ele recebeu uma nova mensagem e Liu Mo pensou, ele acabou de recarregar seu saldo e já tem uma nova mensagem. A mensagem dizia que ele, um cultivador lento, recebeu 1000 yuans da usuária da fada de veludo, Dalia. 500 yuans foram automaticamente transferidos para sua conta. Liu Mo ficou surpreso. 500 yuans. A generosidade da fada de veludo não tem limites. Ele agradece a ela por esse presente de que tanto precisava. Ele começou a chorar e disse que ela não apenas o ajudou na orientação, mas também o salvou da pobreza. De repente, ele recebeu uma mensagem de Dalia, na qual ela escreveu que os vídeos dele a interessavam. Ela gostaria de organizar uma pequena colaboração com ele. O que ele diria a isso? Liu Mo pensou. Será que a fada de veludo está pedindo para ele fazer um vídeo com ela? Ela quer fazer um vídeo ensinando a ele. Essa é uma chance enviada a ele pelo próprio Deus. Na mensagem, ele agradeceu o elogio e disse que essa era uma ótima ideia,
que ficaria feliz em participar dela. Ele pensou que, como iria se encontrar com a própria fada de veludo, precisaria preparar um pequeno presente para ela. Ele se perguntou do que ela gostaria. Ele assistiu ao vídeo de um velho cultivador. O velho começou a criar e uma pílula saiu voando de seu caldeirão. Ele disse que essa pílula chamada Retarne Toda Sorte foi dada a ele por seus antepassados. Ao tomá-la, eles ficarão cheios de K e isso também revigorará seu corpo e espírito. Deixe-os tomar a pílula 3 vezes por dia durante 2 semanas e ela garantirá que eles se encham de energia. Só agora eles podem comprar um comprimido pelo preço baixo de 300 yuans. Lilmo exclamou que é isso mesmo. Ele pode dar à fada de veludo alguns desses tablets. Lilmo escreveu para o velho que, depois de assistir ao vídeo sobre o tablete místico, ele recebeu uma revelação e deu mais um passo em direção ao conhecimento do tão da alquimia. Ele é apenas autodidata em alquimia, por isso nunca teve a chance de usar um caldeirão para criar pílulas. Mas quando ele viu seu fogão, percebeu imediatamente como era único. Ele espera contar com sua ajuda e gostaria de saber onde pode encontrar um caldeirão semelhante ao dele. Nesse momento, o homem que estava fingindo ser o velho leu a mensagem e pensou: o que há de errado com esse cultivador lento? A maioria das pessoas escreve para ele para comprar essas pílulas, mas esse cara quer comprar um fogão para cozinhá-las. E por que ele se comunica como um velho obcecado pelo taoísmo? Ele lhe perguntou se queria comprar um fogão, não tablets. Lilmo confirmou suas palavras e escreveu que gostaria de comprar um fogão. Ele vende essas coisas? O homem leu a mensagem e pensou que ele vem fazendo isso há anos e constantemente encontra pessoas que querem comprar comprimidos ou fazer uma devolução. Ele até caiu em golpes com mais frequência, mas para alguém querer comprar seu fogão, essa é a primeira vez que isso acontece. Ele olhou para o fogão e pensou que, há alguns anos, havia comprado essa sucata em um mercado de pulgas por apenas 50 yuans. Embora esse aparelho seja bastante antigo e volumoso, ele tem que admitir que é ótimo para fazer seus vídeos. Para ser honesto, ele, Shen Wei, é apenas um herbalista comum com conhecimento superficial de medicina. Se seu filho não tivesse lhe ensinado a fazer vídeos, ele nunca teria ganhado popularidade como imortal. Quem poderia imaginar que a pílula que ele faz com extrato de goji berry e farinha ganharia tanta popularidade? Embora estivesse pensando em substituir esse fogão velho há muito tempo, ele decidiu que então poderia vendê-lo. Nesse momento, Lilmo ficou preocupado e notou que ele não havia respondido por tanto tempo. Talvez ele não quisesse vender o fogão. Muito provavelmente, porque a fornalha para criar pílulas é uma ferramenta preciosa para um alquimista. Quem iria querer vender isso? Shen Wai escreveu para ele dizendo que, considerando seu grande desejo, ele está disposto a vender seu fogão. Ele não pedirá muito. Ele o venderá por 500. Lilmo ficou feliz e pensou: 500 yuans, quase nada. Ele lhe perguntou se poderia descobrir seu local de residência. Ele virá e o comprará hoje. Shen Wai lhe disse que atualmente estava cultivando no extremo norte. Ele poderia lhe enviar dinheiro e lhe enviaria um fogão amanhã. Lilmo pensou: será que o ancião não está apenas disposto a lhe vender o fogão, mas também entregá-lo? O extremo norte fica a milhares de quilômetros de distância. Mesmo que ele voasse para lá a toda velocidade em sua espada, levaria pelo menos 3 dias, embora ele pudesse lhe entregar o fogão amanhã. Esse é um negócio muito bom. Ele precisa ser cuidadoso. Ele é definitivamente superior a ele em termos de cultivo. Se ele tiver mais intenções, ele deve estar preparado para isso. Ele escreveu para ele que morava na montanha Yuk. Ele pode deixar o pacote embaixo de uma figueira de bengala de 100 anos no sopé da montanha. Agora ele lhe enviará uma mensagem com seu número de telefone. Shen Wai perguntou novamente: embaixo da figueira de bengala. Ele fará o que ele pedir. Lilmo transferiu o dinheiro para ele e disse que, após a compra, só lhe restavam 2 yuans. Depois de um tempo, um mensageiro chegou à casa de Shen Wai, bateu na porta e disse que era a entrega de Shanfen. Será que ele queria enviar alguma coisa? Shen Wai confirmou suas palavras e disse que aqui está o pacote, que ele o deixe no lugar que indicou. Ele pode simplesmente jogá-lo lá se ninguém vier buscá-lo. O mensageiro concordou e partiu. No dia seguinte, ele chegou à montanha Yukin. Enquanto dirigia, se perguntou: quem manda 40 quilos de algum tipo de lixo metálico para a montanha? Ele não pode nem mesmo pegar outros pacotes no caminho. Ele só perderá dinheiro com essa entrega. Ele alcançou a árvore e jogou o pacote. Depois enxugou o suor do rosto e disse que finalmente havia chegado lá. Ele quase rasgou as costas ao arrastar o pacote até aqui. Ele ligou para o destinatário e, depois de vários toques, disse que ele não estava atendendo. Que tipo de idiota viria aqui por causa desse lixo? Ele decidiu não pensar nisso e disse que, de qualquer forma, estava em um lugar deserto. Era improvável que houvesse alguém forte o suficiente para roubar essa caixa. Decidindo que era hora de voltar, ele entrou no carro e Lilmo,
que estava na árvore todo esse tempo, ficou feliz por ele ter finalmente ido embora. Ele pulou da árvore e se aproximou do pacote. Dentro da caixa, ele viu um fogão. Depois quebrou a caixa e levantou o fogão com uma mão e disse que ele pesava 35 quilos. O material era denso e bastante durável. Ele pegou o fogão e fugiu, e o mensageiro viu e ficou muito surpreso. Depois disso, ele foi ao armazém e disse ao Sr. Wang que hoje ele viu algo incrível a respeito da caixa que ele precisava entregar na montanha Yuki. Ele deixou a caixa embaixo da árvore e foi para o carro, mas ficou preocupado com a encomenda e decidiu voltar. Deixe-o ver o que ele capturou na câmera. Ele lhe mostrou um vídeo em seu telefone e disse que havia um cara que carregava uma coisa de metal como uma pena. O Sr. Wang disse que isso não era nada comparado ao que ele viu. Ele se lembra de um incidente estranho ocorrido há alguns dias, quando ele estava entregando um pedido perto da montanha Yuki, olhou para cima e viu um homem flutuando no céu. O mensageiro ficou surpreso e perguntou se ele estava tentando zombar dele. O Sr. Wang colocou a mão em seu ombro e disse que há algo errado com essa montanha. Muitos magnatas tentaram desenvolver a montanha inteira, mas sempre fracassaram. Que ele fique atento da próxima vez que entregar algo lá. O mensageiro concordou e disse que precisava confirmar a entrega. Naquele momento, Shen Wei recebeu uma mensagem informando que a encomenda havia chegado e perguntou se haviam lhe enviado um relatório em vídeo. No vídeo, ele viu Liu Mo carregando o fogão com facilidade e exclamou: "Como ele tem tanta força para carregar essa coisa pesada assim?" De repente, ele percebeu que poderia usar esse vídeo para seus próprios fins e começou a enviá-lo para sua conta. Ele riu e disse que esse vídeo com certeza atrairia uma multidão de espectadores que gostariam de comprar suas pílulas. De repente, apareceu uma notificação na frente dele informando que sua conta era suspeita de vender medicamentos falsificados e estava bloqueada. Isso fez cair da cadeira e praguejar em voz alta. Naquele momento, Liu Mo estava sentado em frente ao fogão e preparava uma pílula. Ele achou que era um fogão incrível. Ele abriu a tampa e viu uma pílula dourada dentro e disse que tinha conseguido. Com as ervas medicinais da montanha e as instruções detalhadas para a fornalha que o ancião lhe enviou, era mais provável que ele conseguisse criar as pílulas usando energia interna pura. Se encontrar mais receitas e tempo para praticar, ele está confiante de que será capaz de criar as pílulas da nona revolução mais bem classificadas. E, finalmente, chegará o momento em que ele não precisará mais se preocupar com dinheiro. É isso mesmo, ele precisará perguntar ao ancião sobre as novas fórmulas. Talvez ele possa lhe ensinar uma ou duas receitas. Ele foi até sua conta e viu que ela estava bloqueada e pensou: o que isso significa? De repente, a fada de veludo ligou para ele e ele olhou para a tela com surpresa. Ele aceitou a chamada e a fada de veludo lhe deu as boas-vindas à transmissão. O cão da fada de veludo perguntou nos comentários: esse é realmente um cultivador lento? Outro espectador lhes disse para procurar. O cultivador lento deles conseguiu encontrar uma abordagem para a fada de veludo. Alguém no bate-papo riu e perguntou se ele queria conselhos dela novamente. Só não deixe que ele diga que vai roubar sua waifu. Outra pessoa escreveu que ele não é ruim. Ele tem a sensação de que eles foram feitos um para o outro. Liu Mo disse que dá as boas-vindas à fada de veludo. Ele é muito grato a ela por seus conselhos úteis. Sem ela, ele nunca teria sido capaz de fazer um avanço tão grande no cultivo. Alguém escreveu nos comentários que esse cara está em sua melhor forma novamente. Ele se pergunta que tipo de avanço ele teve. Outro espectador escreveu que esse é o mesmo cara que nunca deixa seu papel. Ele toca muito bem. Um cara cheio de energia à direita e uma linda fada de veludo à esquerda? O que ele deve fazer? Elas o farão desmaiar. A fada de veludo disse que ele não deveria ser tão educado, desde que eles tenham fé um no outro. Compartilhar conselhos é algo comum para ela. Ela pode descobrir onde ele mora agora? Ele desviou o olhar e pensou: por que a fada de veludo está interessada nisso? Ele não pode revelar sua localização para todas essas pessoas. Caso contrário, com certeza terá problemas. Ele disse que considerava os 4 oceanos seu lar e que viajava com frequência para outras terras. Ele chegou à montanha Yuki em alguns dias e planeja ficar aqui por um tempo. A fada de veludo disse que sabia disso. Ela tem certeza de que ele filmou seus vídeos lá. Liu Mo ficou preocupada e disse que viu o prédio que ele destruiu quando chegou à montanha Yuki. É ótimo que ele faça todos esses vídeos, mas ele não deveria destruir a propriedade de outras pessoas. Que ele não se preocupe, ela o ajudará a restaurar o prédio. Ela foi para o local do prédio destruído e Liu Mo disse: este é o mesmo lugar no vídeo em que ele destruiu o prédio? Será que a fada de veludo já sabe onde ele está? A fada de veludo acenou com a mão e ordenou que os escombros do prédio se levantassem. Seu poder alcançou os escombros e eles começaram a se erguer lentamente e a se reconstruir. As placas de concreto restauradas começaram a alinhar as paredes do edifício e Liu Mo disse que era incrível. Ela provavelmente tinha alcançado pelo menos o reino da tristeza. Ela tem um controle incrível sobre a energia espiritual. A fada de veludo abriu os braços para os
dos lados e recebeu unicórnios do público. Um espectador escreveu que esse é um trabalho de alta qualidade. Cada pedrinha foi devolvida ao seu lugar original. Ele presta homenagem à equipe de pós-processamento e efeitos especiais. Ele se pergunta quanta coragem eles tiveram para fazer isso. Outro espectador riu e disse que não foi ruim. Os efeitos especiais dela estão quase no mesmo nível dos dele. Outro espectador perguntou: ela simplesmente voltou no tempo e reconstruiu um prédio destruído? De repente, um dos espectadores perguntou por que a fada de veludo precisava de informações sobre a localização do cultivador lento. Será que ela realmente quer encontrá-lo? Outro espectador escreveu que este é o fim. Ele já pode ouvir seu coração se partindo em pequenos pedaços. Lilmo disse que ela é dotada de um poder incrível. Deixe aceitar sua admiração. Ela corou um pouco e pensou que esse cara era realmente diferente dos outros. Ele é bonito, elegante e tem uma aura imortal. Os espectadores começaram a lhes enviar presentes e um deles escreveu que o cultivador lento destruiu o prédio e a fada de veludo restaurou. Essa é uma performance magistral. Ele mal pode esperar pela colaboração deles. Um dos espectadores começou a chorar por sua esposa ter sido roubada dele, e outro espectador riu e disse que a fada de veludo estava sendo cultivada há 1000 anos, mas hoje ele viu como ela floresceu. Outro espectador escreveu que eles combinam perfeitamente um com o outro, mas ele teme que o primeiro da lista de doações não consiga suportar seu coração. Outro espectador escreveu que, se ele estivesse no lugar do cultivador lento, já teria feito uma doação para a fada de veludo há muito tempo como sinal de gratidão. Lilmo se lembrou de que só tinha 2 yuans sobrando e pensou que também gostaria de expressar sua gratidão, mas agora está sem dinheiro. Ele já é um grande devedor da fada de veludo. Seria rude se ele fosse o único a não apoiá-la agora. Ele clicou no botão de doação e lhe enviou 15 latas de refrigerante. Um dos espectadores escreveu que ninguém enviava latas de refrigerante de cola há 100 anos. Ele está falando sério? 10 latas custam apenas 1 yuan. Alguém escreveu que, se ele não tem dinheiro suficiente para doar, é melhor não fazê-lo. Qual é a vantagem de jogar fora 1 yuan e meio? Outro espectador concordou com ele e disse que a Velvet Fairy é uma das melhores triamers. O primeiro da lista lhe deu mais de 100.000 yuans. Lilmo disse que ele mesmo sabe que isso não é suficiente, mas até mesmo esse dinheiro chegou a ele com grande dificuldade. Dalia ficou surpresa e pensou: ela não deveria ter dinheiro para gravar vídeos de tão alta qualidade? Mas, para ela, parece que ele está mentindo. Ela disse que a qualidade de seus efeitos especiais é impressionante e acredita que eles não conseguem calcular quanto ele gasta com tudo isso. Ela entende por que ele economiza. Ele gostaria de se juntar à equipe dela e ajudar no processamento de vídeo? Com eles, ele poderá criar novos conteúdos com mais facilidade. Ela perguntou se poderia descobrir quais programas ele usa para criar efeitos especiais. Lilmo perguntou surpreso: efeitos especiais? Do que ela está falando? Ele simplesmente entra no aplicativo, clica em gravar, pausa e carrega o vídeo. Dalia perguntou se isso é tudo. Lilmo ficou surpresa ao confirmar suas palavras e pensou que parecia que esse cara não queria realmente trabalhar com ninguém. A julgar pelo tom dele, seria difícil para ela persuadi-lo. Ele disse que, para ser honesto, ele se tornou seu grande devedor porque ela o ajudou de várias maneiras, e que há muito tempo vinha pensando em como poderia retribuir a ela. Ele decidiu criar sua própria pílula e entregá-la à fada de veludo. Ela perguntou: isso é verdade? Ele disse que tinha começado a estudar alquimia tão recentemente. Ele tem todos os ingredientes necessários e uma fornalha especial, mas não tem as fórmulas para criar as pílulas. Ela poderia ensiná-lo a preparar medicamentos de primeira linha? Ele fará todo o possível para conseguir isso e a recompensará por tudo. Ela achava que geralmente era convidada para dançar, cantar ou jogar algum jogo. Mas quem diabos pede uma receita para criar um remédio? Um espectador nos comentários riu e perguntou que tipo de fórmula é usada para criar pílulas. Ele é muito fiel ao seu trabalho. Ele desempenha seu papel até o fim. Um espectador com o apelido de Perfectly Clean Young perguntou se ele precisava de uma fórmula para criar uma pílula. Bem, ele pode compartilhar com ele uma receita para uma pílula chamada Deep Cleansing of the Soul, limpeza profunda da alma. Isso o ajudará a se livrar das impurezas e a fortalecer sua força fundamental. Ele está interessado nisso? Lilmo perguntou. Limpeza profunda da alma. Ele leu sobre isso no manual que o ancião lhe enviou. As pílulas são divididas em 9 categorias, e a purificação profunda da alma é considerado o melhor remédio da 9ª categoria. Os ingredientes não são tão difíceis de encontrar, mas tem um processo de fabricação bastante complexo e trabalhoso. Uma mancha e tudo vai por água abaixo. Seria difícil para um alquimista comum fazer uma coisa dessas. Perfectly Clean Young escreveu o que viu. Ele ficou interessado. Para fazer a pílula, ele precisará da farinha qian, da fruta chomin,
da orelha Kinmen e da orelha da montanha de 1000 anos. Ele precisa moer todos os ingredientes e obter 500 gramas de pó fino. Em seguida, deixe-o cozinhar até que o pó perca sua tonalidade clara, após o que ele deve remover 2/3 da mistura e adicionar 25 gramas de pó vermelho lindsey. Em seguida, ele precisa enviar a mistura para o forno antes de formar as pílulas. Ele anotou todos os ingredientes e as etapas de preparação e, se estiver interessado, poderá fazer isso sozinho. Nesse momento, um aluno entrou na sala do mestre e disse que estava assistindo a essa transmissão ao vivo pela segunda hora. Não está na hora de ele voltar ao trabalho? O ancião riu e o aluno disse que, se não parasse, relataria ao chefe que havia derramado a receita do remédio na transmissão da fada de veludo. Será que ele sabe que agora está quebrando as regras do clã? O velho exclamou. Como ele se atreve? Ele compartilha seu conhecimento secreto com a geração mais jovem. Um tolo como ele nunca entenderá como é maravilhoso ser mentor de outro. O aluno perguntou. Já que ele compartilha seu conhecimento com eles deveriam agradecê-lo? Porque ele é o único que está enviando foguetes para a fada de veludo. O ancião permaneceu em silêncio e o aluno perguntou se ele realmente poderia compartilhar a fórmula deles em uma transmissão ao vivo. O ancião respondeu perguntando o que poderia dar errado. A limpeza profunda da alma é quase impossível de ser preparada, nem mesmo os alquimistas profissionais a realizam. Se até mesmo um dos espectadores da transmissão conseguir fazer essas pílulas, ele cairá de cara no chão e o reconhecerá como seu mestre. Ele perguntou. E quanto à investigação do incidente na montanha Yu? Seu aluno respondeu que estava tentando reunir informações até chegar a um beco sem saída. Todos afirmam que foi apenas um fenômeno natural, mas ele definitivamente sentiu o poder espiritual naquela área na época. Ele acredita que isso pode ter sido causado por alguém tentando atravessar a área de luta. O velho bateu nele e perguntou quantas vezes ele tinha que repetir que não havia cultivadores no mundo. Eles são homens de ciência e acreditam apenas nisso. Deixe-o ir e reler 3 volumes de física elementar. Seu aluno agarrou sua cabeça e disse que o mestre sabe o que é melhor. O mestre está sempre certo. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.